Olá, meu amigo e minha amiga. Pois é, eu tenho certeza absoluta que quando eu digo para você que o Bolsonaro vai ter mais um problema na justiça, você nem se assusta mais. Pois é, mais um processo contra ele. E aí a gente vai comentar sobre isso. O Bolsonaro, inclusive, já se manifestou sobre isso e a gente vai discutir um pouco mais. Também vamos falar sobre uma manifestação que foi convocada pelo Sebastião Coelho. Lembra aquele desembargador, ex-desembargador, que falou na frente dos ministros, enquanto ele fazia uma defesa de um dos réus do 8 de janeiro, que vocês são as pessoas mais odiadas desse país? Pois é, ele acaba de fazer uma convocação, e nós vamos tratar disso, uma matéria do Conexão Política aqui com vocês. Isso e muito mais. Então, se você puder se inscrever, curtir, compartilhar, eu fico muito feliz de ter você aqui. Bora começar? Então, vamos lá. Olha só, vamos começar falando de mais um problema do Bolsonaro na justiça. Matéria do G1, se é do G1, nunca é fake news, tá certo? Bolsonaro vira réu na Justiça do Distrito Federal por incitação ao crime de estupro. Pois é. Lembra do caso da Maria do Rosário? Agora o ex-presidente é investigado por falar, quando era deputado federal, que não cometeria o crime contra outra deputada por ela ser feia. Pelas redes sociais, Bolsonaro diz que trata de perseguição política. E nós vamos ver agora a manifestação do Bolsonaro. Agora a minha questão para vocês é normal uma coisa de 2014 voltar agora contra o Bolsonaro? Vamos lá. Você lembra de casos de ex-presidentes que acaba o mandato e depois esquecem deles, não se fala mais disso. O Collor, que foi empichado, teve vários escândalos, quantos anos, nada, voltou a ser senador da República, ora. E agora, Bolsonaro ainda admite que é perseguição. Será que é mesmo? Qual que é a sua opinião? Coloca no comentário. Olha, vocês me desculpem, mas eu sou sempre aberto e muito claro nos meus posicionamentos. É muito estranho a forma de que, como agora, qualquer respiro do Bolsonaro é motivo para processo contra ele. Uma coisa de 2014, voltando agora, eu acho estranho. Não sei você, mas eu acho estranho. Bolsonaro vira réu na Justiça do Distrito Federal por incitação ao estupro. E aí, ele citou a matéria da Metrópolis, né, da Grande Angular. Quem escreveu o editorial foi a Isadora Teixeira, e aqui ele escreve o seguinte: mais uma agora. Agora, de fato, de 2014, a perseguição não para. Defendemos desde sempre punição mais severa para quem comete esse tipo de crime, e justamente quem defende o criminoso agora vira vítima. Fui insultado, me defendi mais uma vez. A ordem dos fatos é modificada para confirmar mais uma perseguição política conhecida por todos. É interessante que o Luiz Lima fez um comentário aqui, ele que é deputado federal, eu vi o comentário dele agora, escreveu o seguinte: lamentável, perseguição mais do que provada. Absurdo. E aí, enfim, a gente tem que noticiar para vocês que, mais uma vez, o Bolsonaro se torna aqui réu da justiça por mais um fato, né? Mais um fato, e um fato de 2014. Quase 10 anos se passaram, um fato que já foi analisado em outras instâncias, não deu em nada, tá? Não deu em nada. Foram feitas várias denúncias e agora, coincidentemente, esse processo volta a tramitar, tá? E aí fica fácil levantar o argumento de que é perseguição política, muito fácil de acreditar que é perseguição política. Porque tem cheiro de perseguição, tem cara de perseguição, tem jeito de perseguição, só a esquerda que diz que não é perseguição. Pois é, eis aí mais um caso. Vamos falar disso aqui agora, a matéria do Conexão Política. Após dizer que ministros do STF são odiados, desembargador aposentado convoca a manifestação. Matéria Conexão Política. O desembargador aposentado Sebastião Silva Coelho convocou uma manifestação para meados de outubro. O protesto, que está previsto para 12 de outubro, Dia das Crianças, terá como agenda central a defesa das famílias, da liberdade e das crianças. Vamos dizer não às drogas, vamos dizer não ao aborto, diz Coelho,
da Silva em vídeo no Instagram. Ele também, o Supremo Tribunal Federal, não é possível que as normas existentes há muito tempo sejam modificadas constantemente por aqueles que não receberam o voto popular, afirmou. Como mostramos, Coelho esteve no plenário do STF e disse aos ministros que eles são pessoas odiadas, as mais odiadas do país. Alguém tem que dizer isso, expressou Coelho ao mencionar que proferiu a fala com muitas tristezas. Abre aspas para a fala dele. Vossas excelências são as pessoas mais odiadas neste país, prosseguiu Coelho. É para saber disso, completou. E agora ele faz essa convocação. Eu já falei para vocês que é questão de tempo até Sebastião Coelho ser preso, ter as redes sociais cortadas, né? Não sei como que as redes sociais dele ainda estão expostas, né? Estão livres ainda, então é questão de tempo. É só a gente esperar que efetivamente isso vai acontecer com o Sebastião Coelho. Rede social cortada e talvez até prisão o mais rápido possível. Não sei como que ele ainda permanece, porque nós estamos aqui na República Relativa do Brasil, né? Então vamos ver, vamos acompanhar o que vai rolar. E sabe, é assim, uma coisa tão insana que olha o nível da situação. Olha essa matéria que eu trago para vocês agora. Essa matéria aqui é da Revista Oeste. O Mário Frias, deputado, colocou: o Brasil virou a casa da mãe Joana, republicando aqui. E aí a matéria diz o seguinte: Lula sugere que Janja pode substituí-lo depois da cirurgia. E aí, isso aqui que eu li, eu fiquei estarrecido e fui procurar outros conteúdos. E aí eu achei aqui a Folha de São Paulo. Lula adia viagem de ministros e indica que Janja pode atuar como sua substituta após cirurgia. Eu fico pensando como que o Alckmin deve receber esse tipo de notícia aqui, porque isso aqui é uma pouca vergonha. E aí a Folha de São Paulo, essa matéria que é do Lauro Jardim, diz o seguinte: o presidente Lula mandou adiar em um dia sua viagem de comitiva ao Rio Grande do Sul para que a primeira-dama Janja da Silva consiga ir junto acompanhar os trabalhos do executivo na recuperação de cidades atingidas pelo ciclone tropical. Ou seja, adiou de novo e não foi. A viagem estava prevista para quarta-feira. A determinação causou preocupação em integrantes do governo e foi interpretada como um sinal de que Janja ganhará ainda mais protagonismo no período em que o petista estará recuperando da cirurgia no quadril. Matéria do Matheus Teixeira, perdão, não do Lauro Jardim, mas do Matheus Teixeira aqui. E aí, pessoal, a gente precisa analisar o seguinte: veio a própria Revista Oeste, da qual o Mário Frias deu a primeira matéria, e escreveu o seguinte: Lula rebate Folha de São Paulo sobre Janja substituí-lo. Primeira-dama ganharia mais protagonismo depois da cirurgia. O presidente Lula rebateu o jornal Folha de São Paulo nesta terça-feira, dia 26, por uma reportagem segundo a qual a primeira-dama Janja vai substituí-lo depois da cirurgia, a qual vai ser submetido no quadril. Abre aspas para a fala do Lula. Nada disso procede, disse Lula ao compartilhar a reportagem. A viagem, que é a dos ministros, foi adiada porque recebo na quarta-feira o governador Eduardo Leite para discutir o apoio aos estados. E seria deselegante os ministros visitarem o estado com o governador gaúcho em Brasília. O governo federal segue acompanhando a situação do Rio Grande do Sul. Vamos lá, pessoal. Sobre isso aqui, a gente precisa tecer alguns comentários. Se isso efetivamente se tornar real, Janja assumindo a postura e o lugar de Lula sem qualquer previsão constitucional para tal, isso é impossível de acontecer. E se isso aqui for mais uma daquelas que eles falam que não vai acontecer e depois acontece, aí você não tem noção do quanto você tem que preocupar. Porque esse tipo de medida é o tipo de medida que acontece em países como lá que vem um ditador lá na Coreia do Norte, que o Kim Jong-un vem e põe o seu filho, depois põe o outro no lugar, sem se preocupar, inclusive, com eleição, sem se preocupar, inclusive, com a legalidade de uma postura e de um ato como esse. É insano pensar em algo assim. É uma postura, sabe, assustadora. Eu diria mais, assustadora até. Mas, enfim, a gente vai estar acompanhando, vai estar vendo tudo que vai rolar sobre isso, quando acontecer a cirurgia do Lula.
Mas vamos ver se efetivamente a Janja vai ganhar tanto protagonismo assim. Vamos ver o que rola aí, tá bom? É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse editorial. A gente volta com mais um editorial para vocês. E obrigado pela confiança em estar aqui conosco sempre. Grande abraço.